No vídeo de hoje você vai aprender a como criar diferentes perfis e, por exemplo, vai ter uma tela que só vai poder acessar o administrador do aplicativo e outra tela que vai ser para todos os usuários do aplicativo de acordo com o login de cada perfil. Então, se você curte conteúdos como este aqui no Codular, já peço que deixe seu like. Então vamos testar aqui. Eu vou criar um cadastro aqui. E vou clicar aqui em fazer cadastro. Eu vou aqui na minha base de dados do Airtable e já vai estar aqui o e-mail que eu cadastrei e a senha. Agora eu vou criar um outro perfil que ele vai servir para ser do administrador e vou fazer o cadastro. Após fazer o cadastro, já vai estar aqui, tá? Esse vai ser o perfil do usuário comum e esse vai ser o perfil do administrador do aplicativo, que só ele vai ter acesso e o usuário comum não. Deixa eu até vir aqui nos blocos. Por exemplo, a gente pode limitar, né? A gente pode limitar, pode vir aqui na tabela, pode copiar o e-mail do administrador, voltar lá no Codular e colocar aqui, ó, por exemplo. Depois eu vou explicar para vocês. E também vamos pegar a senha do administrador, para só ele ter acesso a uma tela em específico, que vai ser exatamente a tela de admin, que só ele vai poder acessar. Vamos tentar fazer login, tá? Fazer login com o admin, tá? E quando eu faço login com o admin, ele vai para a tela de administrador com uma mensagem de olá administrador. E só ele vai ter acesso, tá, a essa tela. Beleza? Nenhum usuário comum vai ter acesso a essa tela. Voltando aqui, né, na tela inicial, se eu vim aqui e colocar esse e-mail aqui, que é o do usuário comum, né, ele vai para outra tela. Ele não vai para aquela tela lá que eu mostrei para vocês do administrador, porque está restringindo, né? Eu estou restringindo perfis a acessar telas. Perfis comuns no caso, né? Então, basicamente, se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu até colocar, é fabio@gmail.com e a senha é JR2922 JR, pronto. Aqui, se eu clicar em fazer login, ele vai me levar para a tela de usuário comum, que é a tela do usuário, tá? Vai estar aqui em cima, beleza? E bom, a primeira coisa, eu coloquei aqui uma tela de login, na screen 1, eu coloquei uma label com tamanho de 30, né? 90% preenchendo, né? O nome de tela de login, um alinhamento no centro. Depois coloquei um espaçamento, né? Que a gente pode pegar aqui em layout geral, pode pegar o componente space. Tá? Coloquei um espaçamento para dar um espaçamento de 3% na altura, né? Entre um elemento e o outro. Depois eu peguei uma caixa de texto, que a gente pode encontrar aqui, ó, em usuário interface. Vim aqui embaixo pegar o text box, que é uma caixa de texto. Renomeei ela, né? TXT e-mail login. Tirei o background color, coloquei para none, que é vazio, nenhuma cor. Depois eu vim aqui na altura, coloquei em 9%. A largura eu coloquei em 90% e coloquei a dica do que é para ser digitado ali, seu e-mail. Depois mudei a cor da dica para cinza e depois vim aqui e passei o input type de e-mail, porque essa caixa de texto ela vai aceitar somente dados de e-mail. E depois foi apenas isso que eu fiz. Eu coloquei mais um espaçamento de 3% e depois peguei outra caixa de texto, né? E fiz as mesmas configurações, só que a diferença aqui é que eu mudei a dica, né? Coloquei sua senha e depois coloquei o input type para password, que é senha, né? Vai receber apenas dados de senha essa caixa de texto. E renomeei também, é muito importante você renomear para você conseguir identificar depois nos blocos. E depois coloquei um espaçamento de 3% novamente. Coloquei dois botões que a gente encontra aqui em usuário interface, logo no início, o button. Tá? Eu deixei a cor cinza, né? Passei um font size do texto que estiver no botão de 22, a altura de 9%, a largura de 90% e depois coloquei o texto de fazer login e foi isso que eu fiz. Habilitei o font bold também para ficar negrito a fonte, né? E coloquei esses dois botões, um para fazer login e outro para cadastrar. Depois eu coloquei um componente de spreadsheet, né, do banco de dados. Se você não viu como salvar valores, né, neste banco de dados, eu tenho um vídeo explicando, vou deixar aqui em cima, tá? Para você depois que terminar, assistir esse vídeo e voltar para cá depois, beleza? Então esse spreadsheet é o nosso banco de dados que vai salvar o login, né? Os perfis, tanto o e-mail quanto a senha. Coloquei um TimeDB de usuários, né? Para salvar os usuários. Esse TimeDB é um banco local, ele salva as informações offline no celular, no armazenamento do celular. E coloquei um Notifier, tá? TimeDB é só pesquisar aqui, ó, TimeDB, que é esse aqui. E o Notifier é a mesma coisa. Notifier é esse aqui, ó, usuário interface. Basta arrastar ele e foi isso que eu fiz, beleza? Nessa tela foi isso. Depois eu criei uma tela, né? Eu cliquei aqui em Add Screen e criei uma tela para o admin, né? Escrevi admin e cliquei em Create, né? E na tela de admin, se a gente for lá, a única coisa que eu fiz foi colocar uma label aqui e centralizar aqui, ó, a tela de admin.
tanto no alinhamento horizontal e no alinhamento vertical para centro. Para tudo que eu colocar aqui, ficar aqui no centro da tela. Então eu vim aqui em usuário interface, peguei uma label, arrastei para cá, coloquei o tamanho da fonte de 20 e coloquei o texto de olá administrador. E depois eu criei uma tela somente para o usuário, tá? Que não coloquei nada, beleza? Só assim, com o nome de tela de usuário. A única coisa que eu fiz foi descer aqui embaixo e no title eu escrevi tela do usuário, para ficar aqui, ó, visível, beleza? E agora vamos para os blocos. Bom, primeiro de tudo eu criei as colunas, né? 2 colunas, uma para receber os e-mails e a senha. Aqui eu criei variáveis, né? Então eu vim aqui, peguei o bloco initialize global. Essa variável aqui, ela serve para o ID de cada coluna que eu tenho no meu banco de dados, na minha tabela. Eu iniciei a minha variável ID colunas de 0, peguei aqui no bloco matemático o 0. Depois eu vim aqui, criei 2 variáveis e renomeei, né, para e-mail e outra para senha, e peguei um bloco aqui em lists, esse primeiro bloco, criar lista vazia. Inicialmente elas vão ser vazias, depois elas vão ser preenchidas e encaixei aqui dentro delas. Aqui no initialize, tá, vamos por partes aqui, vou pegar esse bloco aqui primeiro. Aqui no initialize, o que eu fiz? Eu simplesmente, essa parte aqui, a gente tá recebendo os dados que tá sendo armazenado localmente no TimeDB, depois de eles serem salvos, tá, mas eu ainda vou explicar para vocês. Então tá recebendo tanto no e-mail, tanto na senha, beleza? Esses 2 dados. E aqui, sempre, tá, a gente tem que definir o ID da coluna para 1. O ID da coluna 1 é o e-mail. Então a gente vai receber os dados do e-mail. Então eu setei o dado para 1, né, o ID da coluna. E depois eu vim aqui no DB login, né, no nosso banco de dados, e peguei o bloco get column. A gente quer obter uma coluna, tá? Então eu peguei esse bloco, encaixei aqui, passei o nome da minha coluna, tá? Que é a coluna de e-mail, que eu quero obter os valores que tem dentro dela. E depois passei o máximo de linhas. O máximo de linhas que a gente pode salvar no Airtable é 1200 na versão grátis, tá? Então coloquei 1200, que é o máximo. Então coloquei aqui, né? E coloquei 1200. Peguei esse bloco aqui, encaixei e coloquei 1200. Beleza, obtemos a coluna de e-mail. Só que sempre quando a gente obter uma coluna, é gerado um bloco de evento. Então a gente vem aqui no spreadsheet e o bloco de evento que é gerado é esse got column. Esse got column é basicamente depois de receber a coluna, né? O que a gente vai fazer depois de receber a coluna? A gente quer, né, verificar eles, né? Então vamos achar o bloco de got column. Então aqui no got column, depois de receber as colunas, a gente tem que verificar com o if. Então a gente vai vir aqui em control, vamos pegar esse if aqui e vamos colocar uns dois, um else if, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, vai clicar nessa engrenagem e vamos encaixar o else if. E ele vai ficar assim, ó, dessa forma. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ID de colunas, a gente vai ter que verificar se o ID realmente ele é igual a 1, tá? Então vamos pegar o get do ID de colunas. Lembrando que a gente definiu ele para 1 quando a tela iniciar, tá? E o ID 1 é a coluna de e-mail. Então a gente vai pegar aqui o bloco matemático e de igualdade, vamos encaixar aqui primeiro. Tá? E esse bloco, a gente vai verificar o quê? Se o ID da coluna ele é igual a 1. Então a gente vai pegar aqui o bloco matemático, vamos encaixar aqui e vamos verificar se ele é igual a 1. Se ele for igual a 1, a gente vai setar, né, o ID de colunas para 2 para receber a próxima coluna, que é a coluna de senha, né, os valores que estão contidos nela. Então vamos duplicar esse bloco matemático e mudar o valor para 2. Pronto. E depois a gente vai, lembra as variáveis que a gente criou? A gente vai adicionar na nossa lista de e-mail todos os valores que contém que a gente está recebendo da coluna de e-mail, né? Então a gente passa o mouse aqui, ó, no got column, tá vendo esse values aqui? Ele já dá uma variável que contém todos os valores que contém nessa coluna. Então a gente vai pegar o get, que é obter os valores, né? E vamos encaixar aqui na variável de e-mail. Aqui tá dando um erro porque eu tô fora aqui, tá, do got column. Então aqui a gente tá recebendo os valores de e-mail, porque estamos na coluna 1. Beleza? É isso que eu tô dizendo. E depois a gente tem que obter a próxima coluna, tá? Então para fazer isso a gente vai lá no DB login, vamos pegar o get column, tá? Vamos obter outra coluna, vamos encaixar e vamos passar qualquer outra coluna. Outra coluna é senha. Então a gente pega aqui, ó, em text, um bloco de texto vazio, diz o nome da coluna, senha e passa o máximo de linhas na versão gratuita, que é 1200. Beleza? Depois de obter, a gente vai salvar. Lembra o TimeDB? A gente vai pegar ele. Vamos pegar o bloco Store Value, que salva valores. Então a gente vai passar uma tag para ele. Como a gente vai salvar primeiro os e-mails, né? Então a gente vai passar e-mail, né? Usuário. E vamos passar o valor. Quais são os valores? Os valores, o próprio valores que a gente está salvando na lista de e-mail, né? Vai passar aqui no valor a ser salvo, né? E salvamos os valores. Agora a gente vai fazer com a senha, né? Então vamos duplicar aqui, clica com o botão direito, duplica. E vamos verificar se o ID da coluna é igual a 2 agora. Se for igual a 2, a gente vai receber
os valores da coluna de senha. Então a gente vai pegar agora nossa lista de senha, tá? Vamos pegar o bloco 7, que é para definir valores para ela. Então, qual valor que a gente vai definir? A gente vai passar o mouse novamente nos valores. Vamos pegar o get, vamos encaixar e depois a gente vai salvar no banco de dados. Vamos duplicar aqui o TimeDB, só que agora a gente tem que passar uma outra tag, vai passar a senha, usuário, e aí a gente vai salvar a senha, beleza? Foi isso que eu fiz aqui depois de receber, né, os valores das colunas que eu chamei, né? E aqui no Initialize, sempre quando a tela iniciar, a gente vai preencher, né, as variáveis de e-mail de senha com os valores que a gente salvou depois de obter as colunas, né? A gente salvou no TimeDB, lembra? Na Store Value. E depois, para obter esses valores e preencher a nossa lista de e-mail de senha, a gente vem aqui no TimeDB, pega o getValue e é só passar o nome da tag, tá? A primeira é e-mail usuários e a segunda é senha usuários. Foi isso que eu fiz aqui. E aí pega o bloco de 7 de cada uma e preenche com getValue, tá? No TimeDB. E aqui no Initialize é isso, tá? Então aqui no cadastrar, quando a pessoa clicar no cadastrar, no botão de cadastrar, né? A gente vai verificar se não está vazio o e-mail login, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente pega o bloco if primeiro, né? If, depois a gente vai pegar o bloco note, que é não, né? E depois vamos pegar o bloco em text isEmpty, que é está vazio. Então aqui eu estou verificando se não está vazio alguma coisa. Qual que é essa coisa? A gente quer verificar se o texto do e-mail ele está ou não vazio, tá? Então a gente pega o bloco do e-mail, esse de texto aqui, ó, encaixa aqui. Beleza, depois de fazer isso, a gente duplica o texto do e-mail, tá? E clica aqui na setinha, tá vendo? E vai ter a outra opção, que é a outra caixa de texto de senha login. A gente seleciona ela e duplica esse aqui também, desencaixa esse do e-mail e encaixa aqui, ó. Encaixa um if dentro de outro. Aqui eu tô verificando tanto se o e-mail, tanto a senha não está vazio. Porque se eles não estiverem vazio, a gente vai poder salvar os valores que o usuário digitou do e-mail e da senha para realizar o cadastro dele. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Para salvar os valores aqui no nosso banco de dados, a gente vem aqui, ó, no nosso spreadsheet, que é o banco de dados, e pega esse create row, que é criar uma linha, tá? A gente pega esse bloco. E aqui, sempre para salvar valores, a gente precisa pegar um componente em lista que se chama make a list, criar lista. E esse componente a gente vai colocar aqui no column names, tá? Depois vamos pegar o bloco de texto. Qual que é esse column names? É as colunas onde a gente deseja salvar os valores, tá? Que estão sendo digitados. As colunas são e-mail e senha. Então a gente passa e-mail aqui no bloco de texto vazio, duplica ele e passa a senha. Depois basta encaixar aqui, tá bom? E depois a gente vai fazer a mesma coisa, porém a gente vai pegar os valores que o usuário digitou, tá? Porque a gente vai salvar os valores que estão sendo digitados e tem que ser por ordem, tá? Primeiro vai ser salvo o valor de e-mail, que eu defini aqui a primeira coluna, a ser salvo o valor que é e-mail, e a segunda é senha. Então eu passei o txt de e-mail a ser salvo e o txt da senha para ser salvo também. E sempre quando ele clica em cadastrar, o valor é salvo aqui, tanto o e-mail na coluna certa e a senha na coluna certa. Beleza, foi isso que eu fiz aqui. Agora vamos para a parte de login, que é a parte final. Então aqui eu peguei 3 blocos if, tá? Eu peguei eles, dupliquei eles, né? E cliquei aqui na engrenagem e selecionei o bloco else para cada um deles, beleza? Basta selecionar o bloco else e encaixar ele aqui, ó, aqui embaixo, tá? Ok, então vamos lá. Primeira coisa, lembra que nossas variáveis são lista? O e-mail é uma lista, a senha está se comportando como uma lista porque a gente criou uma lista vazia e elas estão sendo preenchidas como lista. Aí que tá a sacada. A gente vai pegar aqui em lists, tá? O componente está em lista, a coisa. Qual lista, né? A gente quer verificar se alguma coisa está na lista. Esse bloco aqui está dizendo. Então aqui no if a gente vai encaixar este bloco aqui, tá? Que serve para verificar se alguma coisa está na lista. Qual coisa a gente quer verificar primeiro quando ele clicar no botão de fazer login? A gente quer verificar se o cadastro dele ele está salvo no banco de dados, tá? Então para isso a gente verifica se alguma coisa está na lista. Qual coisa? O txt de e-mail, né? De login. E de qual lista? Da nossa lista de e-mail que foi criada aqui no início. Então a gente pega o get dela, tá? Pega o get dela, arrasta aqui para list, né? E encaixa aqui. E depois a gente repete o mesmo processo, porém só altera aqui o senha login e a lista, né? Que é a lista de senha, beleza? Então aqui a gente está verificando se quando o usuário clicar no botão de fazer login, se ele realmente tem o e-mail e a senha dele salva no banco de dados aqui, beleza? Se ele tiver, depois a gente vai comparar. Então a gente vai pegar no bloco if, a gente vai vir aqui em text. Vamos pegar o bloco de comparação de textos, tá? E vamos clicar aqui e selecionar a opção de igual. Beleza. Aqui a gente vai verificar aqui, ó, se, né? A gente vai colocar o texto de e-mail que a gente quer verificar primeiro, né? Então a gente duplica ele aqui, clica em duplicate
e encaixa ele aqui, tá? No Compare Text. E depois a gente coloca o sinal de igualdade, né? E pega um bloco de texto vazio. Aqui é a parte para restringir perfis, tá? Por exemplo, o perfil do admin, ele só vai poder entrar em uma tela, tá? E o perfil do usuário comum, ele vai entrar na tela comum, né? Então, o usuário não vai poder acessar a tela do admin e o admin não vai poder acessar a tela do usuário. É essa a lógica aqui, a gente vai restringir o login de perfis, entendeu? Então aqui para restringir, a gente vai selecionar aqui no banco de dados qual e-mail e a senha que a gente quer restringir. Selecionando e copiando eles, a gente cola aqui dentro do bloco de texto e encaixa aqui, ó. O primeiro é o e-mail, a gente encaixou, que é o do administrador, é esse aqui. E o segundo, a gente duplica o if, né? E vamos comparar se a senha de login é igual a JR, que é a senha do admin. Se for tudo isso aqui, a gente vai abrir a tela, né? A gente vai levar ele para outra tela. Então a gente vem aqui em Ctrl e vamos pegar o bloco Open Another Screen, que é abrir uma outra tela. A gente pega esse bloco e seleciona a tela aqui, tá? Vamos selecionar a tela do admin e encaixar aqui, beleza? Então se for este e-mail e senha do administrador, ele vai levar para a tela do administrador. Se não, a gente vai abrir, vai levar para a tela do usuário, porque se não for do admin, vai ser o e-mail do usuário ou o login do usuário. Então eu coloquei aqui um else, né? E levei para a tela de usuário. E aqui, esses sinãos aqui que eu coloquei, esse se, ele tem um sinão. Se o e-mail que o usuário digitar não tiver salvo no banco de dados, então a gente vai exibir um show alert, né? Vamos pegar aqui no Notifier um show alert notice, tá? E vamos duplicar essa caixa de texto aqui e vamos colocar login não identificado, tá? E aqui no da senha a mesma coisa, eu coloquei um sinão. Se não encontrar a senha dele no banco de dados, a gente vai exibir um login não identificado aqui, tá? Então é isso, pessoal, que eu fiz para funcionar dessa forma, tá? Espero que eu tenha respondido a dúvida aí do inscrito que pediu isso. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo por aqui. Não esquece de deixar o like para ajudar e fortalecer esse vídeo e o YouTube entregar ele para mais pessoas e mais pessoas aprenderem a criar aplicativos poderosos aí com Codular sem programação. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.